Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos aprender a resolver inequações do primeiro grau. E vamos começar com um exemplo. Exemplo número 1. O exemplo número 1 é assim, ó. 2x menos 4 maior ou igual a zero. Tá bom? É isso que eu quero resolver. Bom, primeira coisa, a gente lembra que isso aqui, ó, na prática, é uma função do primeiro grau, né? Onde o coeficiente angular, que é o número que multiplica o x, é igual a 2, e o coeficiente linear é igual a menos 4, tá bom? Então, como que fica o gráfico dessa função? Eu nem vou me preocupar direito com o eixo y não. Vamos pensar só no eixo x. A primeira coisa, qual o zero dessa função? A raiz, né? Então, o zero da função. O zero da função acontece quando o y, que na verdade é f de x, é igual a zero. Quando que isso acontece? Bom, vamos achar o valor de x, né? 2x menos 4 é igual a zero. Portanto, x é igual a 4. Esse 2 que estava aqui multiplicando, 2x é igual a 4. Né? Esse 2 que está multiplicando passa para cá dividindo, x é igual a 4 sobre 2, logo, x é igual a 2. Opa, desculpa, vou escrever isso aqui embaixo. X é igual a 4 sobre 2, logo, x é igual a 2. Vamos marcar esse ponto aqui que é a raiz. Está aqui a raiz, ó. Marcar com uma bolinha aberta por enquanto, já vocês vão entender por quê. Agora lembra comigo, quando a função tem o a, né, a função é ax mais b, f de x igual a ax mais b. Quando o a é maior do que zero, ela faz assim, ela é crescente. Nesse caso aqui, está vendo que o 2 é positivo, né, maior do que zero, então a função é assim, ó. Tá bom? Esse é o gráfico da função, essa é a reta. Né? E para cá tem o eixo y. Mas não precisa preocupar com ele agora, a gente vai desenhar só assim. O que acontece para todo mundo que tiver à direita do 2? Todo mundo aqui é positivo, a imagem é sempre positiva. E o que acontece com quem tiver à esquerda do 2? A imagem é negativa. E quem estiver no 2? A imagem é igual a zero. Tá bom? Vamos lembrar disso. Ó. À direita do 2, imagem positiva, à esquerda do 2, imagem negativa. E aqui o y é igual a zero quando x é igual a 2. X é igual a 2, o y é igual a zero. Isso é a função do primeiro grau com o sinal já estudado. Eu quero o quê? Eu quero quando esse valor aqui, ó, quando tudo isso, né? Quando tudo isso for o quê? Positivo. Então vamos marcar de amarelo. Tudo positivo. Pode ser igual a zero? Ó, nesse intervalo aqui, o y é maior do que zero. Pode ser igual a zero também? Pode. Então, uma bolinha fechada. Como que eu represento a resposta desse exercício? A solução é, bom, o x tem que ser um número real, lembra disso. E qual a condição? O x tem que ser maior ou igual a 2. Tá bom? X maior ou igual a 2. Agora vamos fazer um outro exemplo aqui, o exemplo número 2. Exemplo número 2. A função que eu quero estudar é 3x menos 3x mais 9 menor do que zero. Bom, de novo, isso é uma função do primeiro grau. F de x igual a menos 3x mais 9. A gente já sabe que ela é decrescente, não é? Por quê? Porque esse cara aqui ó, é menor do que zero, o número que multiplica o x. Então já vamos desenhar isso aqui do lado. Ela é decrescente. Aqui é a raiz dela, é o zero, que a gente ainda não calculou quanto vale, mas eu já sei o quê? Que para cá é todo mundo positivo. Ó. Se eu pensar que o eixo y está aqui na vertical, se eu lembrar disso, aqui as imagens são todas positivas. Então, nesse intervalo, y é maior do que zero, todo mundo que estiver para cá é negativo, ou seja, y menor do que zero. Então, guarda esse número aí. Como que eu faço para calcular a raiz? É só fazer y, que na verdade é f de x, igual a zero. Ou seja, menos 3x mais 9 igual a zero. Menos 3x igual a menos 9, x igual a menos 9 sobre
menos 3, menos com menos vira mais, 9 com 3 vira 3, ou seja, a raiz dessa função é 3. Eu quero os números que fazem a função ser o quê? Menor do que zero. Então são esses aqui, eu vou fazer de verde. São esses aqui, ó. Menor do que zero. Por coincidência, deu o mesmo, né? Menor do que zero. Tá bom? Se eu quisesse maior do que zero, seria todo mundo que está à esquerda. Ah, o zero pode fazer parte da resposta? Não, né? Porque aqui não tem a barrinha indicando que é igual. Então aqui a bolinha está aberta. E a solução, como que eu represento? A solução ainda são números reais, né? São números que estão aqui no eixo X. Lembra que esse é o eixo X. São os números reais, tais que x é maior do que 3. Tá bom? X é maior do que 3. Agora vamos fazer um outro exemplo que mistura as duas coisas. Exemplo 3. Olha só o exemplo 3. O exemplo 3 já é um pouquinho mais delicado, tem que prestar bastante atenção. Exemplo 3. Eu quero fazer o seguinte, ó. X menos 2 vezes vezes 3 menos x, eu quero que isso seja menor ou igual a zero. Tá bom? Então vamos fazer o estudo de sinal para cada uma. Primeiro para a função 1 e depois para a função 2. Para a função 1, f de x igual a x menos 2. Faz o estudo do sinal dela aqui, ó. Bom, quando que o y é igual a zero? Quando o x é igual a 2, né? Porque 2 menos 2 vai dar zero. Então aqui o y é igual a 2, e essa função é assim, ó. Vamos traçar aqui que fica mais fácil, uma reta assim, né? Então todo mundo que está à direita do 2, lembra que a função é assim, ó. É assim, então todo mundo que está à direita do 2, o sinal vou até fazer com uma letra um pouquinho mais grossa. O sinal aqui é positivo. E todo mundo que está à esquerda, o sinal é negativo. Vou fazer aqui em cima já. É negativo, tá bom? Então aqui também é positivo, joia. Agora vamos fazer a segunda função. Vou desenhar de outra cor. Segunda função. Deixa eu mudar essa letra porque ela está muito grossa. Segunda função, f de x igual a 3 menos x. Então, como que fica? Y é igual a zero quando? Quando x é igual a 3, né? X igual a 3, nem precisa fazer a conta. X igual a 3. Desenha aqui o gráfico dela. Ó. Pode desenhar aqui embaixo mesmo. Sempre vamos desenhar aqui embaixo. Marca o 3. O 3 está aqui, ó, depois do 2, tá vendo? 3 está depois do 2. E como que é essa função? Está vendo que ela é decrescente? Por quê? Porque o número que multiplica o x é menor do que zero. Então a função é assim, ó. Ela tem essa cara. E se eu quiser marcar aqui o sinal, como que fica? Bom, todo mundo que está à direita é o quê? Negativo. Todo mundo que está à esquerda é positivo. Marca a linhazinha vertical aqui para ficar mais fácil. Então aqui eu tenho a função 1. Vamos repetir aqui o sinal. Vou fazer assim, ó. Aqui ela é negativa, a função 1, positiva depois do 2, positiva. Então aqui se a gente tem a função 1, aqui a gente tem a função 2, e aqui embaixo, eu vou até fazer de outra cor, de verde. Aqui embaixo eu quero o quê? A função 1 vezes a função 2. Ah, mas eu preciso calcular o sinal da função, o valor da função em cada ponto? Não, não precisa, porque a gente só está preocupado com o sinal. Então vamos ver o que acontece com os produtos dos sinais. Com o produto do sinal. O que acontece com o produto do sinal? Então vamos lá, de verde. Produto do sinal. Vamos lá, menos vezes mais dá o quê? Deixa eu apagar esse sinal aqui de cima, que ele não ficou legal, ele vai tirar a concentração de vocês. Tá bom? Deixa aqui, vamos marcar aqui nesse intervalo. A função é crescente,
Beleza, agora sim a gente consegue resolver com mais calma. Então vamos lá, menos vezes mais dá o quê? Menos, a gente já aprendeu isso. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Aqui tem o 2, aqui tem o 3. A gente quer o quê? Menor ou igual a zero, não é? Então, menor ou igual a zero é aqui. E menor ou igual a zero é aqui também. Ah, menor ou igual a zero, né? Porque nesse ponto dá zero. Ó. Por quê? Porque aqui x é igual a 2, esse número vira zero, multiplica com esse, qualquer coisa vai dar zero. E aqui no 3 vale o mesmo raciocínio. Então, como que fica a solução para esse exercício? A solução é ainda números reais, sempre são números reais, então o x é menor ou igual a 2, ou, sinal de união, x é maior ou igual a 3. Um abraço, pessoal, e até a próxima.